Olá, queridos psico-inscritos do canal Luciana Psique. Tudo bem com vocês, amados e queridos psico-inscritos? Esperamos que sim. Hoje eu gostaria muito de falar aqui com vocês a respeito do padrão de 3. O padrão de 3 que Deus geralmente ele usa tem relação com os anjos mornos, que somos nós, a terça parte que foi arrastada pela cauda da serpente aqui na terra. Os anjos frios, que é a outra terça parte dos anjos, que são os demônios, que são os anjos caídos, que lutam a favor de Samuel, que lutaram contra Miguel no Apocalipse 12, nós também estamos no Apocalipse 12 lá no comecinho, e os anjos quentes, que são os anjos que permaneceram fiéis a Deus, e estão lá até hoje. Esse padrão de 3 sempre tem na Bíblia, mas na psicologia também vai ter para explicar sua mente, o psique, a alma, né? O padrão de 3, consciente, pré-consciente e inconsciente. Nós vamos falar da teoria do iceberg de Freud, que tem muito a ver a respeito de tanto a parte espiritual e nossa mente, somos corpo, alma e espírito, né? E também o id, o ego e o superego, algo incrível que veio através de uma revelação, e eu quero falar isso para vocês. Mas antes, veja se você já está inscrito aqui no nosso canal. Caso você não estiver inscrito no canal, por favor, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, compartilhe esse vídeo, comente, é muito importante a fim de que o YouTube indique esse canal para outras pessoas. Assim como você tem sido beneficiado, outras pessoas serão beneficiadas também. Não esqueça que a gente tem as terapias em grupo, né? Nós temos consultoria individual e em grupo também. Passe um e-mail para você saber maiores informações, Luciana Iona, com Y e termina com H, @gmail.com, tá aqui na descrição os canais do YouTube que a gente tem e também o e-mail para você mandar o seu e-mail. Bem, a teoria do iceberg, eu vou colocar aí na tela para vocês. Ela também é conhecida como modelo topográfico da mente. Ela foi proposta por Freud, né, o pai da psicanálise. Então ele usou essa metáfora para descrever a estrutura da mente humana e seus processos inconscientes. E de acordo com essa teoria, a mente pode ser comparada a um iceberg, onde apenas uma parte está visível, enquanto a maior parte está submersa abaixo da superfície, como você vê aí, 90% submerso e 10% ali na superfície. E a parte submersa do iceberg representa o nosso inconsciente, tá? Que o pessoal fala muito subconsciente, o subconsciente, né? O certo é inconsciente, que está, inclusive, que contém ali, né, os pensamentos, tá? Desejos, memórias, impulsos que não estão imediatamente acessíveis à consciência. Então, embora não haja uma porcentagem exata, né, associada ao iceberg, é comum que apenas 10%, mais ou menos, em média, né, da nossa mente é o consciente, enquanto os outros 90% estão no inconsciente. Essa proporção é uma maneira de ilustrar o conceito de que grande parte do funcionamento da mente humana ocorre abaixo da superfície da consciência. Então vamos dar uma explicada aqui. 10% então é o consciente, que é essa parte visível do iceberg que representa a nossa consciência, é a parte da mente que está ciente das nossas experiências, os pensamentos, sentimentos, né, e ações no momento presente, onde ocorre a tomada da decisão consciente, a percepção imediata do mundo ao nosso redor, como agora que você está assistindo esse vídeo e você tem consciência que você está agora assistindo esse vídeo, espero eu, com bastante atenção, sem sono, né, sabendo que é um assunto extremamente importante. Bem, isso é os 10%, e também nós vamos falar já do ego, superego, id, e que ele faz parte desse consciente, mas primeiro você tem que entender o que é o consciente, pré-consciente e inconsciente, para poder entender a relação de ego, superego e id, e corpo, alma e espírito, e o padrão de 3. Olha que incrível, né? Hoje é o dia de dar nó, mas eu vou desfazer esse nó rapidinho. E o pré-consciente, então, 10% ali logo abaixo da superfície, e é a área da mente onde informações que não estão atualmente sendo pensadas ou experimentadas conscientemente são armazenadas, mas podem ser facilmente acessadas quando necessário. Por exemplo, né, pode ser como o número do seu celular. Você não está pensando no número do seu celular agora, mas se alguém perguntar, você sabe. Você não vai ficar pensando nos nomes dos seus pais, a data do seu nascimento, mas se alguém perguntar, você sabe. Então são informações que você armazena, em qualquer momento você pode acessar do seu pré-consciente, que são os 10% também, mas que estão ali guardadinhas, não fica o tempo todo aparecendo, né? Aí chega o inconsciente, que são ali representando 80%
10%, olha que incrível, da nossa mente. A maior parte do iceberg está submersa, né? E representa a mente inconsciente, a parte da mente que contém, então, pensamentos, desejos, impulsos, memórias e emoções, que ali eu coloquei necessidades, medos e traumas e fobias, impulsos, né? Parte sexual, que está ali, motivações, autopreservação, fantasias, memória de longo prazo, desejos, compulsões, compulsão para comer, para beber, né? Imoralidade sexual e toda a sua parte de infância, inclusive as programações verbais, quando você aprendeu a escrever e a ler, influências, exemplos, né, episódicos específicos que ocorreram na sua vida. Elas são acessadas somente através de sonhos, através de terapia, né, ou através de uma hipnose. Os sonhos, eles aparecem para poder você resolver questões que você não está conseguindo resolver. Se você não resolver através de terapia, você fica doente e vai somatizar, que a gente chama de doenças psicossomáticas. Nós fizemos o nosso workshop, foi maravilhoso, falando disso, inclusive essa aula aqui que eu estou dando, também falamos disso também, mas aqui eu preciso ilustrar porque é algo que é revelação, e revelação a gente não é trabalho, né? É gratuito, né? Então você vai ver também que você vai falar, mas eu quero fazer hipnose. Acontece que tudo que está no seu inconsciente, ele tem que sair de uma forma mais tranquila. Se você forçar isso através lá dos chás, daquelas religiões lá para né, trazer o inconsciente, isso é uma coisa meio que a forceps, que não é certo. O seu próprio cérebro, ele vai se autopreservar, e Deus não fez nada errado, ele fez algo assim para te preservar também. Então você tem que querer ser curado. Então você vai analisar os seus sonhos, né? Para você lembrar dos seus sonhos, você tem que querer resolver. Então cabe aí você baixar um pouquinho, né, aquela coisa do nosso tupete, do nosso orgulho, para a gente querer resolver, ver as questões erradas, perdoar, ser perdoado, pagar o mal com o bem. A Bíblia é impressionante como ela fala de coisas assim que são libertadoras, né? Então essa parte do inconsciente, ela está fora da sua consciência, e geralmente então ela é inacessível à percepção direta, né? E Freud argumentou que muitos dos conflitos psicológicos e complexidades da personalidade residem no inconsciente, podem influenciar nosso comportamento sem que estejamos cientes disso. Então influencia o seu comportamento, inclusive trazendo até doenças, né? E aí nós temos ali o ego, o superego e o id, né? Esse conceito são termos centrais da teoria psicanalítica de Freud, e eles representam diferentes aspectos da estrutura da personalidade humana e são fundamentais para compreender o funcionamento da mente de acordo com essa abordagem psicológica. Então nós vamos ver lá cada um, né? O que é o id, o que é o ego e o que é o superego. Bem, o ego ali em cima, então, que ele pega parte dos 10% do pré-consciente, parte dos 10% do consciente ali em cima, conforme você está vendo aí na tela, ele é a parte da mente que lida com a realidade externa e age como mediador entre as demandas do id e as pressões do mundo externo e as normas morais do superego. O ego opera principalmente no consciente e no pré-consciente, como você está vendo, e ele busca satisfazer os impulsos do id de maneira realista e socialmente aceitável, adiando a gratificação se necessário. Então ele vai intermediar entre o id e o superego para tomar as decisões. É meio que o juiz ali para falar, bom, deixa eu ver, a minha carne quer a imoralidade, né? Quer o sexo, mas o superego diz que não, que eu deveria casar para isso, porque eu tenho a Bíblia Sagrada. Então você vai lá e decide casar ou simplesmente sair por aí e ver uma pornografia, sei lá, uma coisa assim, né? Então, eu tô dando um exemplo bem rasgado para te facilitar a vida, tá bom? Aí você vai ver ali o id, né, abaixo, ele é a parte mais primitiva, instintiva da mente, que opera de acordo com o princípio de prazer. Então, ele quer gratificação imediatamente, né? Lembra Adão, Eva ali, né? Olha, você comeu o fruto do bem e do mal, você vai morrer, né? Então, eles quiseram, né? Eles foram impulsionados, né, ali para comer, né? Então, isso aqui, a gente começo a gente já sabe, né, o que é aquilo ali na pré-existência. Vamos falar aqui que basicamente então são os impulsos básicos como fome, sede, sexo, agressão, né, a inveja, né, tudo aquela. Então o id ele é regido pelo inconsciente, não tem noção da realidade, não tem censura, né, não tem noção de consequências sociais, ele é impulsivo e orientado para o autointeresse, ele é egoísta, tá?
E o superego, ele representa as normas e valores internalizados da sociedade, né? Bem como a consciência moral, é a sua parte da fé, tá? Ele se envolve ao longo, ele vai se desenvolvendo ao longo do tempo através de você internalizar regras, princípios, expectativas dos seus pais, que eles educaram, os professores, né? Qualquer figura de autoridade que você absorveu. Então o superego, ele age como um sensor interno, julgando as ações do ego em relação a esses padrões éticos e morais. Então você decide fazer algo e ele fala se está certo ou não está certo. Já vamos explicar isso no mundo espiritual. Você já talvez esteja pegando a visão de corpo, mente e espírito, né? Então ele pode recompensar o ego, ou seja, você, com sentimentos de orgulho, de autoestima, né? Quando comportamentos moralmente aceitáveis são realizados, e pode punir com sentimentos de culpa quando as normas sociais são violadas, né? Então, em resumo, o id é o aspecto primitivo e instintivo, o ego mediador, você entre o id e o mundo externo, e o superego o aspecto moral e ético da sua personalidade. E juntos esses três componentes formam a estrutura básica da personalidade humana na teoria psicanalística, né? Psicanalítica, mas lembra que nós falamos então de corpo, mente e espírito? Você lembra que existe o padrão de 3? Então vamos pensar no padrão de 3, incluindo o id, o ego e o superego? Então dá uma olhada aí na tela. Olha só, eu relacionei os conceitos bíblicos e filosóficos com os do psicanalista Freud, mantendo a interpretação dentro do contexto psicológico. A alma, então, ela corresponde à dimensão espiritual, eu estou falando da alma, mas ali também o espírito, que está ali é o espírito, tá? Então ela corresponde à dimensão espiritual, moral do ser humano, associada a crenças, valores e princípios que guiam a nossa vida. Tá? Na perspectiva psicanalítica, então, você pode associar a alma, a consciência moral e os ideais ao superego, que representam as normas e valores nossas, né? Então são produzidos aqui os frutos do espírito, amor, perdão e caridade. Então veja só que eu relacionei para você entender como que isso funciona, né? A respeito de que o superego, então, né, é o espírito. Então quando você ouve a voz do Espírito Santo, é como a mãe que te fala, né, o que você tem que fazer, que é certo, ou não faz isso, não trai, não xinga, né? Então seria ali o superego, o Espírito Santo, que fala para você e que ele age ali tanto na sua consciência, pré-consciência e na sua inconsciência também. Olha que incrível, nos seus sonhos. Então o superego também vai te trazer sonhos, o seu superego também vai te trazer vozes para você. Eu não tô falando de vozes, né, de esquizofrenia, né, de bipolaridade, alguma coisa. Não, eu tô falando de vozes espirituais, no mundo espiritual, no sentido o espírito falando com você. E o ego é a sua mente ali, né? O ego é o que vai intermediar entre o superego e o id. E o id, o corpo que eu tô colocando, que é essa carne que agora você antes era. O que você era? Você era um corpo que não morria, que não ficava doente, né? Você tinha um corpo que ele era perfeito, só que aí você pecou, você acessou os frutos do conhecimento do mal e assim você ganhou então um corpo que vai morrer, um corpo que vai se deteriorar, que fica doente e envelhece, porque você acessou os frutos do conhecimento do bem e do mal. Consequentemente, você então vem da terra agora, e a terra tinha o quê? Os vermes, Satanás. E agora você tem o corpo que o Satanás pode cutucar através do id, né? Ele quer o sexo, ele quer a raiva, ele quer comer, ele quer dormir, ele quer matar. Então esse é o id que está no seu inconsciente e que não vem para sua consciência, a não ser que você resolva esta questão. Então ele vai ficar te cutucando, e aí o seu superego vai tentar te alertar em relação a isso, que ele está na consciência, né? O que você chama de subconsciente na pré-consciência e no inconsciente, tá? E a sua mente vai decidir, afinal de contas, né? Será que você obedece? Será que você não obedece? Então, aí é que tá, né? A outra figura, né, de quem que você vai ser filho. Você está no vale da decisão. Então você fica modulando entre ego, id e superego. E nesse meio tá o que? O vale da decisão, essa terra que você caiu aqui com uma terça parte através de Samael, através dos seus anjos caídos. Você caiu aqui na terra e agora você tem que decidir. Você é filho da serpente ou você é filho de Deus? Você vai produzir os frutos da carne do id, de Satanás, ou você vai produzir os frutos do espírito, o amor, a caridade,
imoralidade. E aí é que tá, você é a imagem e semelhança de Deus, você tem dentro de você o superego, o Espírito Santo, você tem uma alma, mas você tem um cérebro que ele vai ter que decidir o que ele vai fazer, se ele vai pro lado do mal, do id, ou se ele vai pro lado do bem, do superego, né? Então você escolhe, porque nós somos imagem e semelhança de Deus, mas como nós acessamos os frutos do conhecimento do bem e do mal, então nós temos agora no vale da decisão decidir se afinal de contas nós somos amigos do mundo, que jaz no maligno, né, e do id, ou se nós somos amigos de Deus. Então isso vai ser através das suas decisões do ego, da sua mente, que você vai decidir o que você vai fazer. Então vai ficar do lado o diabinho falando para você fazer o mal, e do outro, que nem aqueles desenhos que você vê, né, o anjinho ali, que seria o Espírito Santo, falando para você fazer bem, o bem, e você representando o ego para decidir o que você vai fazer. Bem, a porta do céu ela é estreita, ela não cabe o id lá, porque ela não cabe nenhum fruto da carne. Então você não pode ter para subir no céu bagagem, porque a porta é estreita. Então lá só cabe o amor, não cabe inveja, imoralidade, idolatria, feitiçaria, o ódio, né? Não cabe nada disso, lá só cabe o amor. Então você vai passar por essa porta e do outro lado você vai encontrar o quê? Deus, né? Jesus. Então a intercessão sua com Deus é Jesus. Então você vai brilhar através do nosso Senhor Jesus Cristo, e todos nós vamos brilhar pela luz de Deus, e isso é justamente a concordância. Então quando você está fazendo certo, você está decidindo que você não quer as coisas desse mundo, então você vai desfazer essa carne aí, né, que ela vai voltar para a terra, os vermes vão comer, que é Satanás, e o Espírito volta a Deus, que Deus dá a César o que é de César, dá ao diabo o que é do diabo, e a dele é ele, porque ele é justo, mesmo sendo Satanás, ele não tira sarro, não xinga o diabo, ele dá ao diabo o que é do diabo, e ele recebe dele o que é dele. Então você aqui está no meio de uma guerra, nesse vale da decisão, para você decidir. E aí, então você entendeu o quanto que tem um padrão de 3, id, o ego e o superego, corpo, mente e espírito? Pois é, anjos quentes, né, anjos frios e anjos mornos. Então tem aí o anjo quente, que é o Espírito Santo falando para você, volta, se arrependa, né? Ali em hebraico fala, se arrependa significa retornar, você que é peregrino, passageiro aqui na terra, né? E o id, o Satanás, o anjo quente, o padrão de 3, o anjo frio, ele vai falar assim, não, isso não tem problema, não é? Porque ele é o pai da mentira, ele é ilusionista, ele é mentiroso. Então o id, que é o seu corpo, que é decaído, que morre, que envelhece por causa do seu pecado, porque todo o salário do pecado é a morte. Então esse id, né, o corpo, o Satanás, ele vai falar, vai lá, pratica a imoralidade, vai para o adultério, vai para a ganância, rouba, peca, né? Então ele quer uma recompensa imediata, né? Como Samael fez ali com os seus anjos caídos, né? E você, o ego, vai ser ali o morno, né? Que você tem que escolher se você é quente ou frio, que ali tem a passagem Apocalipse e fala, quem dera você fosse quente ou frio, mas você é morno, estou prestes a regurgitar você da minha boca. Então não é pra gente ficar, né, nessa dúvida, pra gente vai ter, em cima do muro é frio, né? Pecado é frio, quente é fé. A fé verdadeira que você, através da fé, qual a fé verdadeira? Simplesmente eu falo que acredito em Deus? Não, porque fé até o diabo tem. Você tem que ter a fé com as boas obras, porque se você não tiver a fé com as boas obras, é uma fé vazia. Não é por obras que você é salvo, é que as boas obras provam que você tem a fé verdadeira. Eu amo a Deus, logo eu tenho a caridade, logo eu oro, logo eu faço bem, né? Então, olha a importância de estudar, né? O tempo todo, Freud estava ali ensinando algo que eu estava lendo, assim, Deus trouxe o padrão de 3 e o tanto da importância da gente poder estudar. Então na medicina você vai descobrir coisas incríveis, você vai encontrar coisas incríveis na natureza, em tudo, né? Em número, na comida, né? No que você fala, no que você pensa, na sua estrutura, nas suas moléculas, nas suas células e principalmente na sua mente. Eu sempre fui apaixonada pela mente e eu falei para vocês que a gente ia mudar vocês de dentro para fora. Então espero que você tenha gostado. Se não está inscrito ainda, se inscreva, dê um like, compartilha, é muito importante, e faça parte das nossas consultorias, está aqui na descrição. Deus abençoe, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém, tchau, tchau.